Salut, estudantes! Sejam muito bem-vindos à terceira aula do curso de Lógica e Programação. Meu nome é Marlon Henrique e eu sou seu professor. E nessa aula, prepare-se porque vai ser muito interessante. Então aproveite e já explode like aí embaixo, clica no gostei para ajudar a divulgar nosso vídeo. Coloca ele nos seus favoritos, divulga para todo mundo que você conhecer, porque isso aqui é um aprendizado gratuito para você. Nessa aula, nós vamos falar sobre os tipos de variáveis e também vamos entender finalmente o que é o pseudocódigo e vamos começar com nossos códigos. Então, se você não viu as outras aulas, clique aqui para vê-las e prepare-se, porque essa aula vai pegar fogo. Então, vem comigo. Na aula passada, nós vimos quais são os tipos de algoritmos que existem e os que nós vamos usar. E vimos também uma breve introdução sobre variáveis. Mas antes de falar o que nós vamos estudar nessa aula, eu quero te convidar a baixar o nosso e-book dessa aula. Nosso curso é gratuito, mas toda aula ela oferece um e-book que vem com material complementar, a matéria da aula e vem também com um exercício para você fixar essa matéria. Então clique nesse livro, clique nesse quadradinho que vai estar aparecendo aí e baixe já o nosso e-book. Não deixe de baixar o e-book, ok? Mas vamos lá, o que nós vamos aprender nessa aula? Nessa aula, nós vamos ver quais são os tipos de variáveis que existem. Como eu disse, variáveis possuem vários tipos, mas nós ainda não entramos nisso. Essa aula nós vamos entender especificamente quais são os tipos de variáveis. E também vamos começar a ver o pseudocódigo, começar a praticar o nosso código. Nós vamos desvendar um código aqui, vai ser muito legal, você vai aprender a declarar variáveis. E ainda nessa aula você mesmo vai estar fazendo o seu próprio código, ok? Então vamos lá. Primeiro, quais são os tipos de variáveis que existem? Eu coloquei aqui uma tabela, né, para vocês perceberem qual os tipos de variáveis que existem. Não existem só essas, mas essas são algumas das que nós vamos usar. Primeiro, as variáveis de valores lógicos, ou seja, booleanas. Elas podem possuir os valores verdadeiro ou falso. Essas variáveis só servem para isso, elas só alocam memória com valores verdadeiros ou falsos. Mas no caso nós vamos usar true ou false, que na verdade nós vamos usar a linguagem Pascal para aprender nesse curso, ok? Nós vamos aprender aqui nossa lógica, mas vamos executar na linguagem Pascal, porque é uma linguagem bem fácil de se entender, ela é uma linguagem didática e que vai te permitir ver na prática tudo isso que a gente está falando, ver acontecer, ver criar seu programa, ver ele rodar, e vai ser muito legal para você, ok? Mas por enquanto se concentre nisso aqui. Então nós temos os valores lógicos, verdadeiros ou falsos, temos os valores inteiros, ok? O que são inteiros? São aquelas variáveis que só aceitam números. E dentro dos valores inteiros nós temos vários tipos. Temos o byte, por exemplo. Qual é a diferença de eu usar um byte para um long? A diferença é o número o tamanho do número que você vai conseguir colocar dentro dessa variável, ok? Um exemplo, se você escolher uma byte, você só vai poder colocar números de menos 128 a 127. Porém, em compensação, essa variável ela tem um tamanho muito menor do que a long. Entendeu? Que nem, você pode ver aqui que ela ocupa só 8 bits de memória. A long vai ocupar 64 bits. Mas aí você me fala, Marlon, isso não é nada no computador. Mas quando nós estamos programando, isso faz uma grande diferença. Principalmente se você for programar softwares grandes, sistemas grandes. Então você vai precisar pensar em tudo isso. Então vai da sua necessidade, ok? Temos também as variáveis de valores reais. Nossas variáveis reais, o que são os valores reais? Os valores reais nada mais são que os pontos flutuantes. Pode ser float, pode ser double, pode ser próprio real. Mas o que é ponto flutuante? São todos os números, incluindo aqueles números decimais, aqueles que tem vírgula, tipo 1,45, 1,05, 127 mil,70
Tudo isso são valores reais, então você vai usar reais, por exemplo, quando você for mexer com dinheiro, você vai precisar de variáveis reais, porque elas te permitem trabalhar com o número antes e depois da vírgula. E nós temos também variáveis strings. As variáveis strings nada mais são do que os caracteres. Os tipo char aqui, a gente vai usar mais strings, ok? Elas podem armazenar letras, números, podem armazenar frases, e a gente usa mais ela como aquele exemplo que eu dei no e-book da aula passada. Ela seria nosso escritor, são as variáveis strings. Quando você trabalha com strings, você vai trabalhar com letras, com frases, com textos, tudo isso entra nas nossas strings, ok? Mas do que adianta eu saber o que são variáveis, quais são os tipos delas, se eu não posso declará-las? Então vamos aprender como se declara uma variável, ok? Bem, declarar variável é muito fácil. É tão fácil que você vai ficar de boca aberta igual esse gatinho aí. Simplesmente você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você vai ter o comando var. O comando var ele indica que abaixo desse comando você tem o espaço global para declarar variáveis. Variáveis de uso global, ok? Mas, Marlon, o que são variáveis de uso global? Isso nós vamos entrar numa outra aula. Você não precisa se preocupar com isso. Só decora que debaixo do var você vai declarar uma variável. Tá, como eu declaro essa variável? Muito simples. O nome da variável, 2 pontos, e o tipo da variável, ponto e vírgula. Simples assim. Assim se declara uma variável. Você coloca o nome, 2 pontos, e depois dos 2 pontos você indica o tipo das variáveis que vieram antes dos 2 pontos, ok? Logo, nós vamos começar a usar o nosso pseudocódigo. O que é o pseudocódigo? Nada mais é que o código. É a lógica colocada em prática. É aqui que nós vamos começar a entrar no mundo da programação. Entendeu? É aqui que você vai ver como o código é montado e a partir disso que você vai começar a montar seus programas e ver como tudo isso funciona. Ok? Então vamos lá. O que nós vamos fazer nessa aula é dissecar um código todo para você entender exatamente como o código funciona. Lembrando que esse código vai ser feito em Portugal. Na aula que vem, nós iremos começar a aprender Pascal. Quando nós começarmos a aprender Pascal, nós vamos usar esse código em Pascal e eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender tudo, ok? Então vamos ao nosso código. Nós vamos fazer um programa que some dois números e entregue o resultado para o usuário. Então você tem aqui programa soma, var número 1, vírgula, número 2 e resultado do tipo inteiro. Início, escreva entre com o primeiro número, leia número 1, escreva entre com o segundo número, leia número 2. Resultado, recebendo número 1 mais número 2, escreva o resultado é resultado, fim. Tá, Marlon, como isso funciona? Eu vou te explicar. Vamos começar da primeira linha, programa soma. Programa soma significa nada mais que o nome do programa. No caso, o nome do nosso programa é soma. Logo, eu declaro programa e logo após o nome, soma, ponto e vírgula. Logo abaixo tem o que eu acabei de explicar para vocês. Var significa que eu vou declarar variáveis na linha de baixo, ok? Embaixo nós temos três variáveis declaradas. Número 1, vírgula, número 2, vírgula, resultado. A vírgula no caso aqui é para mostrar que são variáveis diferentes para o computador entender, porque nós podemos dizer que o computador ele é burro. Você tem que dar todas as dicas para ele, você tem que falar para ele exatamente o que ele deve fazer. Então no caso aqui nós temos três variáveis, a variável número 1, a variável número 2 e a variável resultado, ambas do tipo inteiro, ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele é importante, porque em muitas linguagens de programação, se você não colocar ponto e vírgula, ele vai dar erro. No começo é meio difícil de acostumar, mas com o tempo isso vira costume e não tem mais erro, ok? Nós temos aqui o início e logo lá embaixo nós vamos ter o fim. Por que esse início e fim? Todo programa, quando o compilador vê seu código, ele vai ver o início e vai ver o fim. Ele executa exatamente o que tem entre o início e o fim. Tudo que você abre, você deve fechar. Marlon, compilador, o que é compilador? A gente vai entrar isso em uma outra aula.
Mas o compilador, ele nada mais é do que aquilo que vai pegar seu código e executar, transformar seu código em linguagem de máquina para o computador entender. Então, logo depois do início, nós temos um comando, escreva. O que é esse escreva? Escreva nada mais é, você está mandando o computador mostrar a frase que você quer. Ou seja, aqui embaixo nós temos, escreva entre com o primeiro número. É importante salientar, vamos ter aqui o parênteses, entre aspas, entre com o primeiro número. Aqui deu errado, né? Era para ter uma aspas logo depois dos 2 pontos, mas fica entendido que tem uma aspas depois dos 2 pontos, certo? E tudo que tiver entre as aspas será mostrado na tela, ok? Então esse comando escreva não serve para mais nada além de mostrar na tela o que você quiser. Logo abaixo nós temos o comando leia. Para que serve esse comando leia? O leia é para ler o valor que o usuário digitou. No caso, ele vai digitar um número inteiro. Então, o leia vai atribuir o valor digitado à variável. No caso, a variável número 1. Ou seja, se o usuário digitar o valor 5, a número 1, variável número 1, vai estar valendo 5. Embaixo, nós temos o mesmo comando escreva, a mesma coisa, escreva entre com o segundo número. Também faltou as aspas duplas aqui, mas fica entendido que tem umas aspas duplas depois dos 2 pontos, ok? Não pode colocar. Se fosse num compilador, isso aqui com certeza ia dar erro. Então é importante prestar atenção nesses detalhes. Então, você vai ter que ler a número 2, ok? Vai ser o mesmo esquema, ele vai entrar com um valor para o número 2 também. Vamos supor que ele entre com o valor 2 para o número 2. Então o número 2 vai estar valendo 2. Então aqui embaixo é a variável resultado. Essa seta, o resultado, aqui no caso, vai estar recebendo o valor de número 1 mais número 2. Então essa seta indica que o resultado da soma vai entrar dentro da variável resultado. Ou seja, se o número 1 está valendo 5, o número 2 está valendo 2, logo o resultado vai valer 7. Embaixo, nós temos escreva o mesmo comando, né? E nesse caso aqui vai estar o resultado é 2 pontos e eu fecho as aspas, boto uma vírgula e coloco a variável resultado. Marlon, por que isso? Por que a variável resultado não fica entre aspas? Eu vou te explicar. Se eu coloco a variável resultado dentro das aspas, ele vai imprimir para mim exatamente o seguinte: o resultado é resultado. Como nós estamos falando de uma variável, então nós colocamos ela depois da string, no caso, do resultado é, fechamos, né, o que nós queremos que seja mostrado para o usuário, colocamos uma vírgula e colocamos o nome da variável. O nome da variável, o que vai ser apresentado não vai ser resultado. Lá no caso, se o resultado está valendo 7, vai ser imprimido o seguinte na tela do usuário: o resultado é 7, ok? Agora você entendeu? Isso se chama concatenar. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode me enviar um e-mail que eu te respondo, ok? E logo ao final temos o fim, que fecha com o início. Como eu disse, no código, tudo que você abrir, você tem que fechar. Então nós fechamos aqui com o nosso fim, ok? Essa foi nossa aula, nossa terceira aula do nosso curso de Lógica e Programação. Na próxima semana, nós vamos ter aí, vamos começar com a linguagem Pascal, nós vamos botar o código em prática, certo? E vamos botar o código em prática, vamos começar a aprofundar nessa questão do pseudocódigo e da linguagem Pascal. Nós vamos botar o código em prática, vamos ver acontecer, vamos fazer nosso primeiro programa, ok? Lembre-se, baixa o e-book da nossa aula, não deixe de baixar o e-book, certo? O link vai estar aí embaixo, na descrição do vídeo. Curte esse vídeo, faça os exercícios propostos no e-book, é muito importante para fixar a matéria. Inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas aulas. Importante, só uma coisa, nós estamos trabalhando em um novo canal, então provavelmente esse canal vai deixar de existir. Mas inscreva-se nesse canal
para não perder nossas atualizações, ok? Então, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. O próximo canal, quando ele sair, a gente vai mostrar para vocês, vai postar aqui para vocês, ok? Então você não vai ficar de fora dele. Dúvidas? Me envie um e-mail luzenk@gmail.com. Lhe agradeço por ter assistido essa aula. Muito obrigado. Compartilha nas redes sociais, curte, favorita esse vídeo porque é muito importante para ajudar a gente a divulgar, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.